Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã o Sul. Boa tarde, internauta. Todo ano, sempre no mês de agosto, a Igreja Católica celebra no Brasil o mês vocacional. E no entrevistado do dia hoje, nós vamos falar sobre as vocações. Convidamos para estar aqui o padre Luiz Carlos Ramos, formador e responsável pela pastoral vocacional da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Padre Luiz Carlos Ramos, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde aos ouvintes e internautas. Agosto é um mês de extrema importância quando se fala em vocações. Sim, é um mês em que a igreja reflete mais precisamente as vocações específicas, como temos durante o mês de agosto, cada final de semana, que é onde nós somos chamados a uma reflexão, né, sobre, de modo especial, esse chamado primeiro que nós temos, que é o chamado à vida que Deus nos dá. E a partir dessa vida, desse chamado, dessa resposta, aí uma entrega específica também, como nós vamos meditar, refletir um pouco hoje, da vocação específica na vida do homem e da mulher. Por falar em vocação, vamos falar da vocação do Padre Luiz Carlos Ramos. Como é que isso surgiu? Então, eu costumo sempre lembrar que a partir da experiência da comunidade, da vivência de fé na comunidade, foi surgindo então interesse. E um dia me lembro que me perguntei, será que Deus me chama para essa missão? E a partir desse momento, com o acompanhamento, com o aprofundamento, encontros na congregação, orientação do Padre Emerval Alves Botelho, né, saudosa memória, eu então tomei a decisão de escutar o chamado de Deus e a partir desse chamado dar meu sim, minha resposta na consagração à vida religiosa. E o apoio da família e amigos, você encontrou? Teve alguma resistência? Como é que foi? É interessante isso, Moreira, porque geralmente quando um jovem diz, né, que quer entrar para o seminário, a primeira reação dos colegas, das pessoas, é dizer, será mesmo? Será que você tem jeito para isso? Será que você tem essa vocação? Mas, enquanto família, sempre tive o apoio da família, sempre acreditaram realmente quando eu manifestei. Até porque uma vez que dito, uma vez manifestado e tomada essa consciência, eu segui firme aí no propósito, nas orientações que nós tivemos através da pastoral vocacional sacramentina, na orientação da pastoral vocacional sacramentina da época. Esse período dedicado às vocações, como é que surgiu, Padre Luiz Carlos? Então, primeiro saber que foi no contexto após o Concílio Vaticano II. E foi uma experiência com Dom Aloysio Lochard, que era bispo na época de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em 1970, que surge a primeira experiência do ano vocacional, ainda não realidade Brasil, mas muito restritamente é uma primeira experiência nessa diocese, onde Dom Luiz era o bispo titular. A partir dessa origem, com o objetivo de despertar a consciência das comunidades da responsabilidade da oração, né, da promoção vocacional daqueles e daquelas que quisessem assumir, dar uma sua resposta, o seu chamado. Então, a partir dessa pequena experiência, que depois, 11 anos, em 1981, a Assembleia Geral dos Bispos, né, CNBB, institui como ano, né, o mês no Brasil como mês vocacional. E a partir daí vem acontecendo, inclusive esse ano, a igreja vai celebrar o 3º ano vocacional, né, numa experiência de Brasil, né, de realidade Brasil, que teve início em 1983, com o tema Vem e Segue-me. Depois, em 2003, que foi o 2º ano, como batismo, fonte de todas as vocações, avance para águas mais profundas, era o convite, né, para as vocações, e esse ano, no dia 20 de novembro até 20 de novembro do próximo ano, vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Então, essa é a história a partir de uma realidade, porque sempre é assim, né? Tem que alguém dar o pontapé inicial para que a partir dessa experiência, uma experiência que deu certo, atingiu depois toda a nossa igreja no Brasil. Daí surge, então, a celebração do mês e dos anos vocacionais que a partir de então aconteceram. Há uma definição muito interessante que destaca o seguinte, a vocação primeira e mais importante de todas é a vocação à vida cristã. Isso, é o primeiro chamado. Porque toda vocação, ela nasce dessa experiência cristã, nasce da família. E costumo lembrar, né, estávamos meditando esses dias, juntamente com os jovens aspirantes, que a fonte batismal é a fonte de toda vocação, porque ali você é inserido na comunidade
e a partir da inserção na comunidade, você agora dá a sua resposta a um chamado na vivência, na comunhão, na vida que vamos formando. Então, o primeiro chamado é isso, vocação à vida cristã, que Deus nos dá, né? E nós damos então a Ele uma resposta a partir dessa vivência. E as vocações são várias, tanto é que, conforme o padre Luiz Carlos citou, que esse mês de agosto é dedicado, e cada domingo lembra uma vocação, né? A vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa, leiga, cada uma na sua importância, né? Isso, é importante saber isso, né? Que não há uma vocação maior ou mais importante que a outra, uma vez que a vocação e há uma resposta, toda ela tem a sua importância. Então, no primeiro domingo, nós celebramos o Dia do Padre, né? Que se celebra no dia 4, que é o dia de São João Maria Vianney, conhecido como dia dos párocos, mas no primeiro domingo, dia do padre. No segundo domingo, uma outra vocação muito importante, por isso lembrava que a vocação ela nasce da família, que é o dia dos pais, né, que nós celebramos o dia dos pais. No terceiro domingo, a vida religiosa. A vida religiosa são homens e mulheres, né, mais popularmente nós chamamos das irmãs, né, e os irmãos consagrados e também os padres de vida religiosa, né, que são de congregação, como somos nós, missionários sacramentinos. E no quarto domingo, melhor dizendo, nós celebramos o dia do catequista. Quando há 5 finais de semana, que acontece no mês de julho, então celebra no quarto os ministérios leigos e o dia do catequista passa para o quinto domingo. Mas são todas vocações onde pessoas dão a sua resposta, fazem a sua entrega, se dedicam à missão do Reino de Deus. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos conversando com o padre Luiz Carlos Ramos e nós estamos falando sobre o mês de agosto, mês vocacional. E sobre essa manifestação, padre Luiz, todos somos vocacionados à santidade e fora desse caminho não temos como viver bem, qualquer que seja o nosso chamado pessoal. Nossa realização, Moreira, ouvintes que nos acompanham, nossa realização só está, de fato, em Deus. Então, o chamado a essa experiência de vida na vida cristã e a própria vida, Deus nos faz capazes com os dons, com os talentos e com esse desejo que nós temos da vida, né, que é pulsante, é preciso viver, e a partir desse desejo, a intensidade que nós nos entregamos, nos colocamos naquilo que fomos chamados. E o princípio da santidade, ele vem de Deus, quando Jesus diz, né? Sede santo como o vosso Pai é santo. Isso para todo cristão, para toda pessoa. Se nós temos alguns que são elevados, que se destacam nessa experiência da santidade, foram porque viveram na radicalidade a atenção ao chamado, ao convite que Deus faz. Por isso, toda pessoa batizada, ela também é chamada para essa experiência da vida da santidade. E a consagração à vida é esse caminho, esse processo que nós fazemos. E o padre Luiz Carlos Ramos, conforme nós dizíamos já no início da entrevista, formador e responsável pela pastoral vocacional da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Como é desenvolvido esse trabalho da pastoral vocacional? Isso, então a pastoral vocacional sacramentina hoje, né, estou à frente da animação desse trabalho, mas em cada regional, sendo Mato Grosso, Ceará, Manaus e aqui em Minas, há também o que nós chamamos de responsáveis pelos regionais. Então essa equipe, nós trabalhamos nessa animação, porque há essa proximidade, né, para que haja o acompanhamento do jovem que deseja, que se manifesta o desejo da vida consagrada religiosa. Então, nós nos reunimos, nós nos encontramos, fazemos também a experiência de missão. Há pouco tivemos no Mato Grosso, em Alta Floresta e Paranaíta, juntamente com os aspirantes, para realizar um trabalho, né? Foi um trabalho de animação vocacional com a juventude e o acompanhamento junto àqueles que o responsável local já faz esse acompanhamento. E assim se estende a todo o trabalho onde a Congregação dos Missionários Sacramentinos esteja presente. A catequese, os grupos de jovens, a ação missionária, onde quer que haja um jovem, ali está a dimensão vocacional? Ali há o potencial vocacional. Então é isso que nós estamos agora, com esse trabalho de ir, né? De não só esperar que a pessoa se manifeste, porque como lembrava no início, há muita timidez na manifestação, não é? Por várias situações, seja família, seja os amigos, né? Seja no trabalho. E de fato, jovem, se você tem esse desejo no seu coração, se você pensa nisso, vamos entrar em contato, vamos conversar, vamos partilhar, né? Vamos buscar o discernimento. A partir do discernimento, a gente dá os passos necessários, que são precisos, para dizer, bom, Deus me chama, sou chamado, sou convocado e colocarei então minha vida na missão, entregue a Deus na missão do Reino de Deus. Perfeito. E diante desse chamado de Deus,
também a necessidade de estudo e dedicação, né? Isso, então nós temos as etapas, né? Em Manhumirim acontece a primeira etapa, que nós chamamos de aspirantado, onde o jovem aspira, deseja. Então, vem para o momento de conhecer, de aproximar. É o vinde verde, né? É o vinde verde. Então, é esse momento. Depois, uma segunda etapa, que nós chamamos de postulantado, onde o jovem já está fazendo o curso de filosofia. São 3 anos de filosofia que hoje acontece na Universidade Católica do Ceará, né? Lá a formação nessa etapa no Ceará. Depois nós temos o noviciado, que é um período assim mais restrito, de aprofundar mais o conhecimento sobre a congregação. E após essa etapa, pode acontecer o que nós chamamos de tirocínio, que é um ano de missão que acontece em uma das paróquias que nós atuamos, que nós vivemos a experiência da nossa fé cristã. E após essa experiência, o curso de teologia, que acontece hoje em Belo Horizonte. E a partir daí, continuação da missão, porque a formação, na verdade, ela é permanente, ela nunca para. Mas essa etapa formativa, num espaço de formação de casa, ela dá nesse período, nesse tempo. E essa expressão, ela continua atual? A messe é grande, poucos são os operários? Inclusive o Evangelho diz isso para nós, né? O Evangelho, ele nos lembra que a messe é grande, poucos são os operários, e preciso pedir. E nós celebramos esses dias, quando Deus intervém, né, na libertação de Pedro, quando a comunidade orante estava reunida rezando. Então, quando uma comunidade reza pelas vocações, Deus atende, Deus escuta. E então se torna sempre atual, porque é palavra de Deus e a necessidade está aí, a necessidade de anunciadores e anunciadoras desse reino. Então vamos pedir ao Senhor da messe que envie operários e operárias para a sua messe. Então a importância das orações pelas vocações. Com certeza, e a importância da oração da família. A família, quando reza unida, ela permanece unida. Quando ela se coloca à disposição da escuta de Deus, Deus não falha, né? Deus está sempre atento. Eu estarei convosco até o final, diz Jesus nos seus ensinamentos. Então, a oração é importantíssima, a gente sempre pedir e acreditar na resposta de Deus. Padre Luiz Carlos, para encerrarmos, o jovem que sente o chamado vocacional, qual o procedimento? Pode entrar em contato conosco, né? Lá em Manhumirim, se for assim mais diretamente, lá no seminário apostólico. Você de nossas paróquias ou de outra paróquia que não seja mesmo missionários sacramentinos, né? Entre em contato com os padres nas paróquias, nas nossas paróquias sacramentinas, e então eles vão fazer o encaminhamento para que assim a gente possa dar o acompanhamento, a gente chama. É 1 ano de acompanhamento, né? Antes dessa experiência de entrar na formação. A gente faz o acompanhamento, o discernimento, para ajudar a pessoa a se decidir. Ah, eu quero me decidir então, eu não quero ser. Mas seja um bom cristão, seja um bom pai de família, né? Leva a vida cristã a sério, na vivência cristã, que já é frutos para o reino de Deus. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ser um missionário consagrado padre, ou uma jovem vai ser uma religiosa. Mas sendo um cristão autêntico e verdadeiro, pela formação que recebe, já é uma resposta no reino de Deus. Padre Luiz Carlos Ramos, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Moreira, a você, aos ouvintes, e continuamos rezando, pedindo ao Senhor da messe que envie os operários e operárias. E assim, hoje nós conversamos com o Padre Luiz Carlos Ramos, formador e responsável pela pastoral vocacional da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Falamos sobre o mês vocacional, esse mês de agosto. Todo ano, sempre no mês de agosto, a Igreja Católica celebra no Brasil o mês vocacional. Para você, ouvinte da Manhã Uaçu, boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.